Olá pessoal, esse vídeo está comentando como o uso da tabela de distribuição binomial pode nos ser bastante útil para entendermos o comportamento dessa distribuição binomial, por exemplo, com relação a aspectos de simetria, assimetria, e como também pode ser útil na resolução de testes de hipóteses bem simples, como o teste binomial. Então aqui, por exemplo, tem um fragmento da tabela binomial para o caso de 10 tentativas, onde o número de tentativas aparece à esquerda representado pela letra N minúscula, pelo número de sucessos, onde o número de sucessos é representado aqui pela letra X, e pela proporção populacional, cujos valores aqui no topo vão de 0,01 a 0,95. Esse é um fragmento de tabela retirado do livro de estatística aplicado de Larson e Farber, onde eu retirei um fragmento aqui para 10 tentativas, como poderia ter tirado um fragmento para 16 tentativas, para 20 tentativas e assim por diante. E eu vou fazer agora um pequeno trabalhinho no Excel com o objetivo de alguns esclarecimentos. Bom, nessa planilha aqui no Excel, eu vou estar mostrando como eu posso utilizar a função do Excel de nome distri.binom para criar uma tabela de distribuição binomial ou criar pelo menos alguns fragmentos dessa tabela. Então, por exemplo, eu registro aqui à esquerda o número de tentativas, representado pela letra N, a proporção populacional, representada pela letra P, e numa coluna direita estou representando o número de sucessos pela letra X. Então, para 10 tentativas, eu estou aqui trabalhando com o número de sucessos, podendo ir de 0 a 10. Então, aqui eu vou trabalhar com o fragmento de tabela de distribuição binomial voltado para 10 tentativas. E imediatamente à direita eu utilizo a função distbinom para calcular a probabilidade, por exemplo, então, de 0 sucessos em 10 tentativas se a proporção populacional for igual a 0,10. E assim por diante. Então essa função distbinom, ela pede esses argumentos, pede o número de sucessos, o número de tentativas, a probabilidade, ou seja, a proporção dentro da população, e eu registro como último argumento o valor cumulativo, registro como falso, para calcular especificamente a probabilidade então de nenhum sucesso em 10 tentativas, um sucesso em 10 tentativas e assim por diante. Então nós podemos verificar que esses valores correspondem aos valores tabelados para a coluna cujo valor de topo é a probabilidade de 0,10, a proporção populacional de 0,10. E aqui na parte de baixo eu tenho uma tabela, eu tenho um histograma, um gráfico em colunas, construído para distribuição binomial. Então observem que quando, por exemplo, eu tenho 10 tentativas e o valor de P é 0,1, a coluna mais alta, o valor mais provável, é o de um sucesso em 10 tentativas. Então, o valor mais alto aqui, a probabilidade mais alta é 0,387. Os demais valores vão diminuindo tanto para a esquerda quanto para a direita e temos uma curva bem assimétrica, uma queda mais suave à direita. Se esse valor de P eu aumento, por exemplo, para 0,3, eu avanço para uma coluna mais à direita, aqui. Então, nessas condições, para 10 tentativas, o valor mais provável é o de 3 sucessos. Então, a coluna mais alta é aquela associada a 3 sucessos em 10 tentativas. Temos ainda uma curva assimétrica, menos assimétrica do que a anterior, uma queda mais suave à direita. Se avançarmos aqui, colocarmos um P igual a 0,5,
50%, teremos agora uma curva simétrica, totalmente simétrica, como podemos observar, por exemplo, nos valores de probabilidade que vão aumentando de 0,001 para 0,10, 0,044, até chegar ao topo de 0,246, associado a 5 tentativas, 5 sucessos, melhor, em 10 tentativas. E depois os valores vão decaindo de forma simétrica à elevação que ocorreu de x igual a 0 até x igual a 5. Então nós temos aqui um comportamento totalmente simétrico, diferente dos comportamentos assimétricos observados até agora, e diferente dos comportamentos assimétricos que ocorrerão se, por exemplo, eu aumentar o p para 0,7 e assim por diante. Então, para um p de 0,7, o valor mais provável de ocorrer é o de 7 sucessos em 10 tentativas, probabilidade de ocorrência 0,267, e esse valor vai aparecer aqui na tabela de distribuição binomial, nessa coluna imediatamente à direita, como vocês podem observar. 0,267, o valor de probabilidade mais alta, e aqui no nosso histograma, a coluna mais alta associada a 7 sucessos em 10 tentativas. Ok? Bom, então nessa primeira parte, é isso que eu estava querendo mostrar: comportamento simétrico, comportamento assimétrico, como nós podemos ler as probabilidades de n sucesso ou m sucesso em n tentativas. Bom, ainda nessa tabela, por enquanto nós temos aqui nessa célula onde o valor de p está sendo representado como 0,7, o valor da proporção populacional. Mas e se este valor corresponder apenas a uma hipótese do comportamento dessa proporção? Então nós estaremos agora avançando para a situação de teste, um teste de hipóteses, onde nós temos aqui a formulação de duas hipóteses. Por exemplo, nós temos um teste de hipóteses onde queremos saber se a proporção populacional é menor ou igual a 0,7, ou se a proporção populacional é maior do que 0,7. Então nós temos aqui um teste de hipótese, um teste unicaudal à direita. Nesse teste unicaudal à direita, nós podemos facilmente resolver o teste de hipóteses aprendendo a calcular o valor p. Então, por exemplo, qual seria o valor p num teste de hipóteses onde em 10 tentativas teríamos observado 9 sucessos? Vou marcar aqui 9 sucessos. O valor P é a probabilidade de um comportamento amostral tão extremo quanto observado ou mais extremo. Para um teste de hipóteses unicaudal à direita, eu tenho que observar os valores à direita ao comportamento amostral. Então, voltando aqui ao histograma, o comportamento amostral de 9 sucessos em 10 tentativas é a penúltima coluna da esquerda para a direita, ou seja, a coluna aqui cujo registro na base é o número 9. E o comportamento mais extremo do que esse é aquele de 10 sucessos em 10 tentativas. E qual a probabilidade de termos 10 sucessos em 10 tentativas, de acordo com a distribuição binomial? Se a hipótese nula é uma probabilidade de 0,7, uma proporção populacional de 0,7, e nós começamos um teste de hipótese validando temporariamente a hipótese nula, nessas condições, uma probabilidade de 0,7, a probabilidade de 10 sucessos em 10 tentativas é de 0,028. Então, nessas condições, o valor P é a probabilidade associada ao comportamento amostral
mais a probabilidade associada a comportamentos mais extremos do que o observado na amostra. E os valores mais extremos que nos interessam agora são os valores observados à extrema direita por termos um teste unicaudal à direita. Então o valor P para 9 sucessos em 10 tentativas num teste unicaudal à direita, onde a hipótese nula é 0,7, esse valor P é igual a 0,121 mais 0,028, igual a 0,149. Vamos ao segundo exemplo, considerando agora que o valor de P fosse 0,5. 50% seria a proporção dentro da população. Essa é a hipótese nula. Hipótese nula, P maior ou igual a 0,5. Hipótese alternativa, P menor do que 0,5. Então nós teríamos aqui um teste unicaudal à esquerda. E num teste unicaudal à esquerda, nós temos que localizar o comportamento amostral e verificar comportamentos amostrais mais à esquerda, mais extremos. E somando essas respectivas probabilidades, chegaremos ao valor P desse novo teste. Então, se na amostra aleatória de 10 tentativas tivermos obtido 3 sucessos, vou registrar aqui o valor 3, a sua probabilidade de ocorrência 0,117. Qual seria o valor P? Comportamentos mais extremos são aqueles que têm probabilidades menores, e no teste unicaudal à esquerda eu tenho que observar comportamentos à esquerda. O que aqui na tabela corresponde a comportamentos acima na mesma coluna. Então o valor P para 3 sucessos em 10 tentativas vai ser igual ao somatório das probabilidades de não termos nenhum sucesso em 10, um sucesso em 10, 2 em 10 e 3 em 10. O que vai corresponder a um valor P de 0,172. Então, nesse teste unicaudal à esquerda, onde a hipótese nula é igual a 0,5, onde o número de tentativas é 10 e o número de sucesso é 3, o valor P é 0,172. Ok? Por último, vamos à situação um pouquinho menos simples, ou um pouquinho mais complexa, que é a leitura do valor P num teste bicaudal para um teste binomial. Então vamos supor que nós temos aqui a hipótese nula, a proporção populacional é 0,4, a hipótese alternativa, a proporção populacional é diferente, 0,4. Então temos aqui um teste bicaudal. Vamos supor que em 10 tentativas tenhamos obtido 2 sucessos. Então vamos registrar aqui os 2 sucessos, sua probabilidade de ocorrência 0,121. Valores mais extremos do que 2 sucessos, 1 sucesso e nenhum sucesso. Esse somatório 0,006 mais 0,04 mais 0,121 corresponderia ao valor P de um teste unicaudal à esquerda. Mas no teste bicaudal eu tenho que observar comportamentos tão extremos ou mais extremos do outro lado também, o que corresponderia a buscar em valores acima probabilidades que tenham sido iguais a 0,121 ou menores, o que caracterizaria o comportamento tão extremo ou mais extremo. Então, por exemplo, eu posso observar que 0,201 não é um comportamento tão extremo ou mais extremo do que a probabilidade de 0,121. Mas eu posso caracterizar 0,111 como uma probabilidade associada ao comportamento mais extremo do que observado com 2 sucessos em 10 tentativas. Então, do lado direito, eu poderia adicionar ao cálculo do valor P todas essas probabilidades aqui.
Então nós teríamos aqui como valor P o seguinte somatório: 0,006 mais 0,04 mais 0,121 mais 0,111 mais 0,042 mais 0,011 mais 0,002. Então nós temos aqui um valor P de 0,333 num teste bicaudal, onde o número de sucessos foi 2 em 10 tentativas, um teste de hipóteses, onde a hipótese nula é proporção populacional 0,400. Ok? Se no mesmo teste bicaudal o número de sucessos tivesse sido 7 em 10 tentativas, nós teríamos um comportamento amostral com essa probabilidade de ocorrência 0,042. Comportamentos mais extremos e à direita seriam esses aqui, de probabilidade de 0,011 e 0,002. E comportamentos mais extremos ou tão extremos do lado esquerdo, eu poderia não considerar o 0,121, que é uma probabilidade maior do que observado na amostra, 0,042. Mas eu poderia considerar 0,040 e eu poderia considerar 0,006. Então, para esse teste bicaudal, com 7 sucessos em 10 tentativas, o valor P seria o somatório de 0,006 mais 0,04 mais 0,042, 0,011 e 0,002. Ok? Vocês podem fazer as contas e obterão o valor P. Um abraço.